A graça e a paz do Senhor Jesus. Começamos mais um ano. Feliz 2026 para você, para sua família, para todos que estão à sua volta. Começamos mais um ano para a glória de Deus. Graças a Deus, Deus nos sustentou. Vencemos 2025 e que venha 2026. Glória a Deus, que venha 2026, que seja um ano de muitas bênçãos, um ano de muitas conquistas e que Deus seja glorificado em nossas vidas. Chegamos para mais um ano e vamos começar mais um ano lendo a Bíblia. Estou aqui para lançar um desafio para você estar acompanhando a gente. Vamos estar aqui diariamente pela manhã, provavelmente às 6h30 da manhã, 6h30. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia diariamente. Então vamos até dia 31 de dezembro, querendo Deus aí sem falhar nenhum dia, estar aqui lendo a palavra do Senhor. São 3 capítulos por dia em média, então hoje nós vamos do Gênesis 1 ao 3, por exemplo. Vai ser bem tranquilo, a leitura bem suave, bem gostosa, e a gente vai aprender muito aí nessa caminhada. Então já compartilha aí esse vídeo, essa live com família, com os amigos, com os irmãos da igreja, quiserem estar acompanhando com a gente, quiser estar lendo com a gente, nós vamos estar aqui, amém? Então vai ser um período de muitas bênçãos aí para a nossa vida. E hoje, o primeiro dia, nós vamos começar aqui então, como eu disse, em Gênesis capítulo 1, vamos até o capítulo 3, compartilhando aí a palavra do Senhor. Eu vou usar a versão Almeida, Revista e Corrigida, que é uma tradicional aí, né, no povo, como a gente está aqui no perfil da igreja e Assembleia de Deus aí, a maioria usa, né, a Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Corrigida, e a gente vai aproveitar então essa maioria aí, vamos ler nessa versão para que mais pessoas possam acompanhar. Às vezes nem todos têm, né, várias versões da Bíblia, apesar de que tem os aplicativos, mas muita gente gosta da Bíblia física, né? Papel impresso. E é isso então. Amém? Então eu quero começar aqui, né? Claro, fazendo uma oração para que nosso ano seja um ano de muitas bênçãos, em nome de Jesus, muitas realizações para a glória do Senhor. Vamos orar então? Pai, eu quero louvar ao Senhor, agradecer e bendizer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu em 2025 e já pedir ao Senhor, Deus, já entregar ao Senhor o nosso ano de 2026, já declarando que será um ano de bênçãos, um ano de muitas realizações, de projetos, de conquistas. Senhor, eu sei que lutas virão, mas sabemos que o Senhor estará conosco também nessas lutas e vai nos dar força para vencê-las, ó Pai. Que nós possamos viver o propósito do Senhor para a nossa vida, que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, que o Senhor seja exaltado através da nossa vida e que o Senhor prevaleça sempre. Que esse propósito de leitura possa alcançar mais e mais pessoas, que mais e mais pessoas possam estar lendo a Bíblia diariamente e o Senhor possa alcançar vidas, salvar vidas através dessas leituras. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Então, só fala para mim, gente, se tiver quem está aí online aí, vocês estão ouvindo bem, o áudio tá saindo certinho aí? Eu estou testando o microfone aqui, é a primeira vez que eu estou testando ele em live. Eu não sei se ele está saindo certinho, mas eu esqueci de pegar o outro celular aqui de trabalho, que eu conseguiria ouvir se está saindo. Mas eu vou começar aqui a leitura. Só coloca para mim no comentário se está saindo certinho o áudio. E a gente vai então no Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. É bem rápida a leitura, bem rapidinho. Deixar aqui tem um vizinho abençoado aqui obrigado, irmão Agnes. Deus abençoe sua vida aí, sua família. É um vizinho aqui fazendo barulho. Sempre tem, né? Glória a Deus. Pleno feriado, de manhã cedo, na serralheria ali. Mas, amém. Nem a serralheria, né? Serrando os ferros ali. Mas vamos lá porque interessa.
Então, Gênesis capítulo 1, a revista Almeida aí corrigida. Começamos então na criação do céu, da terra, de tudo que neles contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para lumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os grandes lumiares, o lumiar maior para governar o dia, e o lumiar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para lumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra,
em que há alma vivente, toda a erva verde lhe servirá para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Agora, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versão Almeida, revista e corrigida. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Ásia. O quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estava como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher e a sua mulher, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 2, a gente vê aqui Deus criando tudo na terra, tudo que nela há. No capítulo 1, a criação dos seres viventes. E agora no capítulo 2, Deus formando o jardim e criando a mulher. E aí começa então essa história que é melhor do que qualquer série de Netflix. Capítulo 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Aqui que começou a dar ruim, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Perdão. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de fora de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. E já chegamos ao final do primeiro dia. É rapidinho, né? Dá vontade de continuar. Você começa e a história começa a ficar interessante, mas essa leitura, esse cronograma da Bíblia toda em um ano é bem rapidinho mesmo. Então, para não ficar também cansativo aqui, a live muito longa, eu também nem vou fazer tantos comentários assim, porque é uma leitura bem rápida. E aí a gente vai apreciando o texto mesmo, né? Vai concentrando no texto. E a gente vê aqui essa questão da culpabilidade, né? Desde o princípio, o homem sempre transferência de culpa, sempre transferindo a culpa. Adão, foi a mulher foi a serpente. E a gente vê o que o pecado fez, né? Como que o pecado destruiu aquilo que era um plano perfeito.
mas graças a Deus Jesus veio para refazer o plano, para nos dar essa oportunidade de ter esse acesso com Deus novamente, esse acesso à eternidade, que muito breve nós vamos estar lá. Então é isso, gente. Deus abençoe, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder essa live, para que a gente possa alcançar pessoas com o reino de Deus, a palavra de Deus. Começamos hoje e vamos até o dia 31 de dezembro, todos os dias aqui, então, essa leitura. Provavelmente, como eu disse no início, às 6h30 da manhã, bem provável que será nesse horário. E vamos continuar aí, tá bom? Então, diariamente, já se não puder assistir no horário que estiver ao vivo, você pode assistir durante o dia, durante a noite, mas não deixe de ouvir, de ler e viver a palavra de Deus. E é isso, um feliz 2026 para todos vocês e que venham muitas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Fique com Jesus.